iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. E hoje, no nosso programa, o presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, CNSP, Antônio Tutilo. Voltamos já já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP. Hoje estamos aqui com Antônio Tutilo, que é presidente da CNSP, Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Tutilo já foi funcionário da Secretaria da Fazenda, Planejamento e depois na Assembleia Legislativa. Trabalhou o tempo inteiro lá com o orçamento do Estado de São Paulo, portanto um especialista em orçamento. Hoje na nossa Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Tudo bem, Tutilo? Tudo bem, graças a Deus, e é um prazer enorme mais uma vez parabenizar a FESPESP, através do GOSE, que continua dando essa oportunidade para que a gente possa colocar a nossa opinião, com tanto problema que tem o Brasil, com tanta dificuldade que nós passamos, com a crise que está aí para todos nós temos que lutar, e lutar em favor sempre do servidor público e de toda a população do Estado de São Paulo. Tutilo, estamos aí em 2016, pós-carnaval. Tem gente até dizendo Feliz Ano Novo, né? No Brasil a gente sempre acha que o Ano Novo começa depois do Carnaval. Como é que foi 2015 e o que você espera para 2016? Olha, 2015 não foi bom para ninguém, né? Eu acho que todos nós vivenciamos um problema muito sério com o nosso país, que desde as últimas eleições, aliás, foram eleições que acabaram iludindo toda a população, porque foi colocado um programa X e foi implementado um programa Y, né, que prejudicou enormemente toda a população e, sem dúvida nenhuma, o servidor público em particular. Então, esse 2015 deixou o país numa situação difícil, o servidor público ainda mais, e, na verdade, todas as perspectivas para 2016 eram negativas. Hoje, quando nós já entramos em 2016, elas continuam negativas. Eu acho que a crise está se avolumando, um problema é muito sério. Eu acho que jamais, Gozi, nós tivemos grandes crises, mas eu acho que nunca como essa. É uma crise que realmente prejudica a população como um todo e prejudica o servidor, porque é natural, é evidente que sempre nas maiores crises, o grande prejudicado e o grande colocado como o grande, aquele que é o referência de todos os males, é o servidor público. Na verdade, começam a surgir problemas até de revisões salariais, quer dizer, a revisão salarial que nunca foi vista com uma coisa normal, justa, correta. Nós em São Paulo temos uma data base que não é cumprida. Nós temos uma Constituição no artigo 37 que diz que tem que fazer revisão e que, na verdade, tem que pelo menos ser uma revisão de acordo com o nível de inflação do ano, do período. E não se faz. E se ilude todo mundo, se coloca os grandes problemas, né? E agora num problema sério que nós estamos passando, Gozi, que o governo, com a dificuldade financeira, com a indústria, o comércio, os serviços num problema sério, a economia vai
desmanchando, né? E o que acontece? O governo quer mais impostos. Vamos colocar mais impostos. CPMF, vamos ter que aprovar CPMF? Não sei se passa, difícil passar. A Previdência, agora o grande problema é a Previdência. É bom que se coloque novamente, existe uma mentira na Previdência que o governo coloca como deficitária. Já a Anfip fez um trabalho, nós já publicamos esse trabalho e mostra que a Seguridade Social em 2015, eu acho que 2015 ainda não tem o dado fechado, mas 2014 ela teve um superávit de 58 bilhões de reais. E o governo vem e diz que a Previdência está quebrada e já agora coloca uma necessidade de alterar a idade, coloca uma necessidade de verificar o problema das pensões, coloca a necessidade de um monte de coisa, igualar o homem e a mulher. Eu acho que é uma coisa negativa que o governo coloca, ele está colocando para a população um drama que, na verdade, não existe da forma que o governo coloca. Então, nós devemos tomar cuidado, devemos ter um amplo diálogo para verificar. Tem que revisar? Tem que revisar. Todo país tem que fazer suas revisões constantemente. Mas eu acho que o servidor não pode ser prejudicado e é necessário um grande debate e nós esperamos que o Legislativo cumpra com o seu dever. Bem, agora mais do que reposição salarial, tem estados atrasando o pagamento dos servidores, né, Totinho? Verdade. Você da Confederação Nacional, você tem federações do Brasil inteiro, o Rio de Janeiro é bastante problemático. Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, né? Minas Gerais, atrasando Paraná. o pagamento dos servidores, coisa que eu não... Nossa, 30, 40 anos atrás... Talvez tenha acontecido. Não, a gente não lembra de coisas desse tipo. Por quê? Porque cada governo, seja ele municipal, estadual, federal, não cumpriu com o seu papel. Na verdade, na época de vacas gordas, vamos gastando, e o governo é o maior gastador. Na verdade, houve uma política colocada claramente para poder dinamizar a economia de gastar. Vamos gastar, vamos gastar, vamos gastar. Só que agora veio o período das vacas magras. Houve um período da crise. E o que acontece? O governo tem que cortar seus gastos. Ele não corta. Ele não corta. Na verdade, houve até colocações por parte da Presidente da República dizendo que ia cortar comissionados. Não se cortou nada. Ia terminar com alguns ministérios. Fez uma chamada aqui ou ali, continua tudo igual. Então, o que acontece? O governo não corta os seus gastos, o Legislativo muito menos, quer dizer, existe uma série de benesses para o Legislativo e, na verdade, o que acontece? Acontece que a população está pagando essa conta e o servidor, junto com toda essa população, é aquele que vai continuar pagando a conta. Esse é um grande problema que nós vamos enfrentar daqui para frente. Está faltando esse diálogo que nós precisamos ter com os governantes. No passado, você tinha um diálogo com os governantes. Eu lembro, eu já sou do tempo Adhemar de Barros Filho, né, meu gente? Que ele chamava o presidente da Associação dos Funcionários Públicos para conversar. Hoje não se consegue nem fazer uma audiência, porque ninguém marca, ninguém quer conversar com ninguém. E o que acontece? Acontece que hoje só é ouvida as grandes centrais, aquelas que ganham o imposto sindical de uma forma violenta e que não tem nenhuma possibilidade de criticar mais o governo. Então, é isso que nós temos que mudar. É isso que precisa mudar. E por isso que acho que tem agora uma outra central que está realmente voltada exclusivamente para o servidor público, né, que é a Pública, que foi criada em agosto do ano passado e que tem uma nova mentalidade, que é uma coisa diferente. Nós não queremos estar ligado ao partido A, ao partido B, ao partido C. Nós queremos defender o servidor público de uma forma justa, de uma forma correta, de uma forma em que realmente ele consiga colocar aquilo que é de direito, né?
a CNSP, além de todo o trabalho que tem feito com as federações e entidades do Brasil inteiro, também está trabalhando pró-pública, Central do Servidor Público. No encontro que houve em Serra Negra, da CNSP, tratou-se disso, inclusive. Perfeito. Como é que foi o encontro da CNSP? Então, tivemos um encontro em Serra Negra que, inclusive, tivemos uma palestra com o presidente da Pública, o Nilton Paixão, que colocou claramente quais os objetivos da Pública, porque a Confederação, assim como a sua federação e tantas outras entidades sindicais, e não só sindicais, porque também na Pública existem as associações, porque as associações continuam com a maior importância que nós consideramos sempre, né? Então, esse envolvimento de associações e sindicatos junto com a Pública, e nós estamos também apoiando nesse sentido, fazendo com que essa entidade possa representar e estar junto com as outras centrais. Porque as outras centrais, me desculpem, mas elas pensam muito mais no setor privado. Elas nunca conseguiram defender o servidor público. Então, é preciso que o servidor público também tenha a sua voz. É preciso que o servidor público tenha quem o defenda. Nós não queremos privilégios, nós queremos que realmente se cumpra aquilo que se coloca na Constituição, aquilo que se coloca nas leis, aquilo que realmente é justo e necessário. Então, isto nunca se viu por parte das centrais. As centrais usam o servidor, mas não defendem o servidor. A Pública tem esse objetivo, tem que defender o servidor público com autenticidade. Esse é meu ponto de vista, e eu acredito que tem tudo para melhorar. Um trabalho grande também que a CNSP tem feito, junto até com a nossa federação, né, através do Júlio Bonafonte, é a questão dos precatórios, né, Totilo? Acho que você pode colocar bem essa questão. Sem dúvida. O nosso público já sabe que precatórios alimentares são dívidas salariais que os governos, seja municipal, seja estadual, têm com os seus servidores. Perfeito. Eu acho que esse é um trabalho importante que a Confederação, através do nosso diretor jurídico, Dr. Júlio Bonafonte, que tem feito um excepcional trabalho. Aliás, nós ganhamos uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal e que permitiu que se colocasse um prazo para pagamento de precatório que fica anos e mais anos e mais anos e não se paga, né? O Estado de São Paulo está devendo 11 anos, e a Prefeitura de São Paulo 12 anos, e são os maiores devedores de precatório, que é uma coisa que já foi julgada. É um direito do cidadão que entrou com uma ação, que é um problema de salário e que foi julgado que precisa ser pago e não se paga. Então o Júlio entrou com essa ação, ganhamos no Supremo e se determinou que os precatórios teriam que ser pagos no máximo em 5 anos. Alguns governantes, São Paulo, Prefeitura de São Paulo, quiseram mudar esse panorama e, na verdade, outro trabalho foi feito pelo Júlio e participamos efetivamente para não alterar o problema do prazo. Continua 5 anos e surgiu um problema novo, que até ajuda o pagamento de precatório, que vai ser utilizado agora nos depósitos judiciais. Um depósito que se coloca num banco, né? E que, na verdade, não se utiliza. Então, pelo menos agora, um percentual desses depósitos judiciais, aliás, tem uma outra, o Júlio está mandando em seu nome e meu nome também, para que haja, sim, uma definição clara desses depósitos judiciais, porque já o Rio de Janeiro, por exemplo, utilizou os depósitos judiciais para outras coisas que não precatórios. Então isso não é bom que se coloque, e é preciso que se tenha uma linha de que esse depósito é para pagamento de precatório. E tem que haver um controle, e já o Júlio está cuidando disso, e está havendo já um trabalho muito grande e acompanhamento muito sério a respeito desses pagamentos, que nós vamos ter que acompanhar, vamos ter que cobrar, porque os estados não podem ficar devendo para o servidor. E isso em 5 anos, ele tem que pagar em 5 anos. E eles
estão achando que não dá para pagar, porque ficaram a vida inteira deixando de pagar e agora se acumulou. Mas agora tem que dar uma divisão até em 5 anos para permitir esses pagamentos. Estamos tratando de questões, Tutílio, que o público em geral não percebe, não chega até ele, né? Se não é um programa como esse, acaba não chegando até ele. E ele, de qualquer forma, passa a ser indiretamente o que sofre essa questão toda do funcionalismo. Claro. Né? Funcionalismo com salários baixos, não reposição, que você já tocou, a questão de precatórios alimentares que não foram pagos e um outro trabalho que eu queria que você falasse também da CNSP, a PEC 555. Esse é outro problema que já vem se arrastando há muitos anos, né? E, na verdade, é uma das grandes injustiças que acontece nesse país, é o aposentado continuar pagando uma contribuição. Nunca vi isso em país, de nenhum lugar do mundo existe isso. Só no Brasil foi na época do governo Lula que, na verdade, houve uma alteração e essa alteração, né, fez com que o aposentado, que já contribuiu durante 30, 40 e mais anos, se aposenta e a partir daí não tem que pagar mais nada, porque ele não vai ter uma outra aposentadoria, só se for no céu, né? Mas como ele não tem outra aposentadoria, disseram, não, você tem que continuar contribuindo. Então, todos nós contribuímos com 11% de uma coisa que não vai levar a nada, porque nós já estamos aposentados e não há mais o que receber. Então, isso é uma injustiça. Entramos com... existe essa PEC 555, que a maioria dos deputados federais, na outra legislatura, aprovavam, fizeram seus requerimentos, só que isso não foi colocado em pauta. Por quê? Porque o governo não queria, porque o governo não quer perder receita. O governo, Gozzi, ele fez um negócio absurdo no ano passado e continua fazendo esse ano, que foi desonerar as folhas de pagamento de uma série de empresários que foram lá fazer pressão e conseguiram fazer com que ele pagasse menos impostos. E veio o caos que acontece na nossa economia, é que o Estado, por absurdo que pareça, ele reduziu a contribuição, né, desonerou as folhas de pagamento e agora está com dificuldade financeira. E daí faz o quê? O aposentado tem que continuar pagando a aposentadoria, que eu acho um absurdo. Isso não pode acontecer. Vamos novamente continuar, aliás, junto com o Mozap até, e junto com todas as entidades, vamos retomar essa luta, porque ela precisa ser discutida, ela precisa ser julgada lá no Legislativo. O Legislativo tem que cumprir o seu papel, e o Legislativo hoje está fazendo só a parte política e não está vendo os grandes problemas que o país atravessa, os grandes problemas que o povo está enfrentando. E, na verdade, nós estamos discutindo o impeachment, nós estamos discutindo um problema do presidente da Câmara, nós estamos discutindo o presidente do Senado, sobre a Lava Jato. Esses são os grandes problemas que colocam o país em polvorosa. E os grandes temas que precisariam ser alterados para que o país começasse a melhorar e tivesse uma perspectiva melhor, estão parados, estão completamente parados. Então, isso é um problema que o povo tem que começar a acordar mais, né? O povo tem que participar mais. Nós participamos efetivamente, e é bom que se participe no Carnaval. Nós vimos todos os estados que foram nas ruas, etc. Mas não é só Carnaval, gente. Vamos também verificar os grandes problemas nossos e vamos também participar. Eu acho que não precisa fazer baderna, mas é preciso abrir os olhos com as coisas que estão acontecendo. É preciso que nós cidadãos, tenhamos o acompanhamento do seu vereador, do seu deputado, do seu senador, para que a gente possa melhorar esse legislativo, para que a gente possa colocar
pessoas decentes que pensam de uma forma positiva e que não são envolvidos em corrupção como hoje está acontecendo com o nosso país. Muito bem, Totilo. As férias acabaram, o carnaval já se foi e agora de vez em quando a gente recebe assim, feliz 2016, com o ano começando daqui para frente. Você fez uma colocação muito clara. Vamos realmente agora começar um ano sério, né? Tem que mudar muita coisa, especialmente a parte do nosso Congresso, né? Sem dúvida, eu voto, uma coisa que nós vamos discutir na nossa próxima reunião da Confederação é ter o voto consciente, né? Eu acho que a população ainda não tem essa visão de consciência. Não é votar no seu amigo, não é votar naquele que lhe deu alguma coisa de presente ou que vai lhe prometer alguma coisa, mas vamos votar naquelas pessoas que realmente fizeram já alguma coisa. Então, este é o acompanhamento que a população precisa entender e precisa participar. Muito bem, conversamos no nosso programa de hoje com o presidente da nossa Confederação Nacional dos Servidores Públicos, Antônio Tutilho, que também é vice-presidente da Pública Central do Servidor. Fiquem agora com o nosso noticiário. E agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. E começamos com uma boa notícia. A arrecadação paulista sobe e contraria discurso da cúpula da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Para vocês terem uma ideia, a arrecadação de CMS no Estado de São Paulo em dezembro de 2015 atingiu a marca de 11,45 bilhões de reais em valores correntes. No acumulado de janeiro a dezembro, a arrecadação total de CMS chegou a 123,9 bilhões de reais, valor que representa 2,85% a mais do que a arrecadação no mesmo período de 2014. O destaque ficou por conta da arrecadação do ITCMD, o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação, que avançou 38,2%, atingindo 2,4 bilhões de reais. Fruto do trabalho direto dos agentes fiscais de rendas do Estado de São Paulo, o avanço da arrecadação desse imposto deixa clara a importância da carreira para o Estado. Outro destaque positivo foi a arrecadação do IPVA, que teve crescimento de 8,18%, chegando a 14,7 bilhões de reais. Taxas também teve resultado positivo, com avanço de 7,1% e arrecadação de 4,9 bilhões de reais. Ou seja, o discurso da Secretaria da Fazenda e também do Governo do Estado não condiz com os números apresentados pelas associações dos agentes fiscais de renda. O novo secretário de Educação do Estado de São Paulo, José Renato Nalini, ex-presidente do Tribunal de Justiça, solicitou colaboração das entidades do magistério em reunião realizada no último dia 3 de fevereiro e da qual participaram a APAMPESP, a Associação dos Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São Paulo, filiada à nossa federação, também o sindicato APASE, que congrega os supervisores de ensino, o Centro do Professorado Paulista, e a UDEMO, que congrega os diretores de escola. Nalini tomou nota dos pedidos e afirmou que vai trabalhar os temas a partir de propostas. As entidades devem encaminhar sugestões já nos próximos dias. Durante a reunião, a primeira depois da posse de José Renato Nalini, os representantes do magistério apresentaram diversas reivindicações, especialmente quanto ao reajuste salarial pendente desde o ano passado. O secretário mostrou-se favorável e sensível às reclamações, embora tenha reforçado dificuldades orçamentárias que desmentimos na notícia anterior, na pasta por causa da crise econômica que não afeta, segundo o secretário de Educação, não só o Estado de São Paulo, mas também o país. Partiu daí a abertura para sugestões, uma vez que, segundo ele, será necessário readequar o orçamento da Secretaria para um possível atendimento às causas. Bom, uma força-tarefa será realizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para acelerar o pagamento dos precatórios alimentares a credores da Prefeitura da capital e também
à Fazenda do Estado. Os trabalhos começam já nesta semana, após o Carnaval, e a expectativa é de liberação de 90 a 100 milhões de reais a mais por mês para quitar os débitos. Hoje, a média autorizada a cada 30 dias é de cerca de 190 milhões de reais. Esse cálculo foi feito com base na estimativa da expedição por mês de cerca de 1.000 mandados de levantamento, alvarás para o advogado do beneficiário sacar o crédito. Segundo dados do próprio Tribunal de Justiça, existem atualmente 2.000 processos aguardando a expedição desses documentos e há uma quantidade ainda maior não divulgada na fase anterior de checagem de informações. A gestão aí do desembargador Paulo Dimas de Beres Mascaretti tentando acelerar o pagamento dos precatórios alimentares, luta por sinal da FESPESP já há muitos anos. Cidadania e Serviço Público, há 17 anos no ar, sempre em defesa de tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor, e você já sabe. Você liga para 3104 11 3104 3836, manda suas mensagens para fespesp@fespesp.org.br e também visita o nosso site no www.fespesp.org.br. E você também pode nos acompanhar no Facebook, no Instagram e no Twitter, sempre procurando por Federação FESPESP. E o programa de TV você já sabe, você acompanha online no site da TV Aberta todos os domingos às 9 da noite e depois acompanha no nosso canal do YouTube, no bit.ly/TV FESPESP. E aí você acompanha o programa Cidadania e Serviço Público quantas vezes quiser, de qualquer lugar do mundo. Uma boa semana a você e até o próximo programa.